Olá, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa quinta aula na disciplina ITA 201, Português Instrumental, disciplina ofertada pelo I7 UFAM para os cursos de Física e de Matemática. Ok? Nessa quinta aula, gente, nós abordaremos gêneros textuais, tá bom? Quero deixar claro que não vamos ter um estudo aprofundado em cada um dos gêneros, tá bom? Teremos um estudo específico, um pouquinho mais direcionado para o gênero narrativo, tá bom? Que é o texto em prosa. Vamos verificar os tipos de textos, né? Os tipos de linguagem também. E a intenção de focar, né? De fazer esse estudo no gênero narrativo é pensando também na escrita de vocês, ok? Até porque vocês são de cursos de exatas, então não é interessante ficar perdendo tempo com outros gêneros textuais que não sejam narrativo, uma vez que vocês estarão mais expostos a esse tipo de texto, né? Textos argumentativos, descritivos, enfim, essas tipologias textuais que nós vamos estudar hoje, tá bom? Ultimamente, antes de iniciar a aula, só fazer um breve comentário. Ultimamente tenho conversado bastante com o coordenador do curso. Precisarei, como mencionei em mensagem no nosso grupo de WhatsApp, eu precisarei fazer algumas alterações. Na verdade, eu já comecei a fazer essas alterações no nosso plano de ensino, porém eu quero deixar claro que o conteúdo programático do plano de ensino ele não será alterado, tá bom? O que será alterado provavelmente será a distribuição dos conteúdos, uma vez que tenho recebido constantes mensagens, né? Não só de um aluno, mas de vários, de forma privada, referente à carga horária pesada, né? Então, eu não sei se alguém reclamou para o coordenador ou se ele tem algum tipo de poder sobrenatural, porque ele me ligou justamente para falar sobre isso, né? Claro, ele leu o plano de ensino, ele concordou com a questão das 4 horas. Enfim, eu vou começar antes da aula com esse discurso, tá bom? Das 4 horas. Gente, eu sou da área de licenciatura, assim como vocês são. Sou da área de educação também, né? Até porque eu trabalho ensinando. Sou de língua inglesa, então constantemente eu estou exposto a novas metodologias e abordagens de ensino. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? O nosso método de ensino, e quando eu falo nosso, eu me refiro ao Brasil, o método de ensino brasileiro, aplicado na sala de aula, ele ainda é bastante tradicional, essa aqui é a realidade, né? Então, eu acompanho muito o que a Inglaterra faz, por exemplo, principalmente a Universidade de Cambridge, pelo fato de eu trabalhar em uma escola internacional também e de aplicar o currículo Cambridge diariamente. Então, Cambridge desenvolveu um método de ensino-aprendizagem, aí essa dicotomia. Vocês que estão trabalhando licenciatura precisam sempre ter isso em mente, a dicotomia ensino-aprendizagem. Elas sempre estarão andando juntas. Então, Cambridge pensou um novo método, não tão novo, né, gente, mas para o nosso contexto brasileiro atrasado,
e essa é a minha crítica em relação à educação brasileira. Porém, eu reconheço que há vários estudiosos tentando mudar essa realidade, mas por uma série de empecilhos, principalmente no nosso contexto brasileiro atual, é difícil de tentar mudar, uma vez que vivemos um período de anulação muito grande, mas enfim. A Cambridge desenvolveu um método chamado, um dos que eu gosto e trabalho todos os dias, chamado Active Learning, que uma equivalência, uma tradução pode significar aprendizagem ativa, tá bom? Então, a aprendizagem ativa, gente, ela vai ser, a ideia de aprendizagem ativa será completamente diferente desse método tradicional que vocês estão acostumados, né? Onde o professor faz apenas lectures, ou seja, onde o professor faz as palestras, ministra aulas e joga conteúdos, tá bom? Esse contexto pandêmico de ensino remoto ou de ensino online, mais do que nunca trouxe à tona o Active Learning, que foi criado lá na década de 90 na Inglaterra, em Cambridge, e que, acreditem, os países europeus, de modo geral, ainda utilizam Active Learning nas escolas, independente das disciplinas ministradas, né? Então, o que vocês têm que ter em mente, gente, é que é impossível eu ficar aqui 4 horas falando. Isso está fora de conjectura. Podem tirar isso da cabeça, porque eu tenho que fazer, vocês também têm que fazer. Tá bom? Máximo estourando 2 horas. 2 horas e 10, 2 horas e meia, assim, já no limite da alma da vida. Tá bom? Mais do que isso, já foge das minhas capacidades humanas e também acredito que da de vocês. Ok? Então, eu me comprometi, gente, eu me comprometi a fazer essas gravações. Na verdade, eu nem me comprometi, eu não falei isso com ninguém, eu tô fazendo isso porque eu sei que do outro lado aí vocês estão sendo afetados de forma mais acentuada em relação à aprendizagem, né? Então, é mais que minha obrigação fazer esses vídeos ministrando as aulas, né? Mas vocês não devem ficar retidos apenas a essas gravações. As atividades complementares que eu passo, elas devem ser feitas até mesmo para vocês cumprirem a carga horária do curso, tá bom? E em conversa com o coordenador de vocês, ele me falou eu já tinha visto no sistema também a idade da maioria de vocês, então eu sei que vocês têm os afazeres domésticos, enfim, tem a vida de vocês a ser vivida, né? Porém, nós negociamos no início, na primeira aula, e quem estava presente na live concordou de que eu disponibilizaria a aula de manhã para ser entregue às 11 horas e 59 minutos do mesmo dia, e vocês se comprometeriam a fazer, tá? Eu sei que imprevistos, olha, eu não esqueci a palavra, Cíntia, eu sei que imprevistos acontecem e é interessante vocês me avisarem, sim, tá bom? Porém, quando os imprevistos eles começam a acontecer diariamente e todos os dias uma história diferente, a gente acaba ficando com o pé atrás, tá bom? Então, eu realmente não sei se alguém relatou alguma coisa pro coordenador, porque ele conversou sobre isso comigo também, e esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse discurso aqui, tá bom, gente? Então, assim, vamos tentar, né, obedecer aí a hora das gravações que vocês estão assistindo. Eu sei que a maioria também não tem equipamento, talvez não tenha nem a internet para assistir. Eu realmente não vejo nenhuma outra forma de acessibilizar, não sei se existe essa palavra, de tornar acessível
vamos melhorar. Não sei se existe outra forma de tornar acessível as gravações além do YouTube, tá bom? Mas tentem fazer um esforço diário aí, tá, gente? E se for problema de saúde, me avisa e enviem atestados, declarações para a coordenação, e o coordenador ele encaminha para mim para justificar a ausência do dia, tá bom? Essa é a organização que me foi passada, então precisamos obedecê-la. Obviamente que vocês já perceberam que eu tenho sido e sou bastante flexível, uma vez que eu vejo que a turma está se esforçando. Novamente, se eu ver que não está se esforçando, eu serei mais rígido, tá bom? Inclusive, eu posso até mudar de ideia em relação a deixar o dia inteiro aberto para fazer as atividades. Ok? Vamos tentar nos ajudar. A gente já... A disciplina já acaba no dia 6/8, então falta pouquíssimo tempo. Vamos sobreviver. Eu acho que foi o Amsterdã que colocou lá no nosso grupo: venceremos. Sim, venceremos, gente. Tenho lido algumas atividades, porém não lancei as notas ainda, porque foi uma das solicitações do coordenador, que eu não troque, né, mas mude apenas as nomenclaturas e explique exatamente o que eu estarei avaliando e atribuindo notas. E as atividades do Google Classroom eu decidi que valerão notas, para ninguém sentir que está fazendo as coisas por fazer, tá bom? Então as atividades do Google Classroom, além de valer a presença de vocês, também será atribuído uma nota, tá bom? Reforçando aqui, gente, quem está com atividades atrasadas, ainda há tempo de fazê-las, tá bom? Quem está com tudo em dias, parabéns, e o seu esforço será reconhecido com certeza, tá? O meu Google Classroom, a minha área de professor do Google Classroom, me dá o privilégio e a possibilidade de ver quem entregou o que, a hora que entregou, entendeu? Então, eu sei exatamente quem está fazendo tudo de acordo com o cronograma e quem está entregando atrasado tudo de uma vez. Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês em relação a essas partes burocráticas e um tanto quanto chatas, ok? Da mesma forma que eu me comprometo com as gravações, comprometam-se com a realização das atividades, tá? Sem mais delongas, e para o vídeo não ficar tão longo e choros não aparecerem nos comentários do YouTube e até mesmo no grupo, vamos falar um pouco de gêneros textuais, tá bom, gente? Eu vou passar aqui uma sequência de seis tipos de textos, tá? Eu vou apresentá-los, vou lê-los e darei um tempo para vocês, na verdade 5, né? E darei um tempo para vocês refletirem nos textos antes da minha explicação, né? Na verdade eu não quero fazer uma explicação desses textos, porque será exatamente uma das atividades que vocês precisarão fazer ao final da aula, tá bom? Mas tentarei fazer algum tipo de comentário sem dar muita resposta, até porque às vezes eu me empolgo falando. Olha a garganta para a gente iniciar, tá bom? Então, gêneros textuais, vamos começar aqui. Leitura de gêneros diversos. O primeiro texto aqui, esse gênero é chamado de tirinha, tá bom, gente? Vamos ver o que essa tirinha fala. Tenho muitos medos nessa vida. Medo da culpa, da ignorância, da solidão, de mudanças, da enfermidade, da vida. Mas o medo mais terrível e apavorante de todos é perder esse celular. Beleza, função e joguinhos. Como viver sem isso? Não dá. Ok? Então nós temos, assim, gente, uma tirinha. A tirinha ela foi pensada para ser engraçada, tá bom?
e ao mesmo tempo para ser irônica. Então aqui nós temos dois tipos de linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem mista. E a tirinha também vai utilizar as imagens, né, os personagens, para passar algum tipo de mensagem pensando nessa ironia também. Ok? Então aqui eu acredito que isso seja um caracol, sei lá o que é isso, eu acho que é um caracol, né? Então aqui um dos caracóis fala que tem medo da vida, né? E o principal medo que ele tem é de perder o aparelho telefônico, certo? Então por trás desses medos e por trás da revelação do medo principal, a tirinha como um todo, ela quer passar algum tipo de mensagem para o leitor. Aí a gente vai lembrar daquela imagem, né, que eu tenho comentado com vocês, o autor, a mensagem e o receptor. E essa mensagem além das entrelinhas, aí lembrem da metáfora do iceberg, do iceberg, desculpa, aí a mensagem dentro das entrelinhas ela vai ter muito mais a ser explorado, tá bom? Não vou falar muito, senão estarei dando respostas. Vamos para o segundo texto. Gente, eu não te amo mais. O quê? Fale mais alto, a ligação está horrível. Furtado Jorge, os 100 menores contos brasileiros do século. Ateliê. Ok, isso daqui, gente, é uma historinha, é uma ligação, eu não te amo mais. Esse sinal aqui indica, apesar da literatura mais atual, né, as obras mais atuais não estão usando o sinal de travessão para indicar diálogo, estão utilizando aspas, pelo menos os livros em língua inglesa utilizam aspas, né? Mas aqui a gente entende que é um diálogo entre duas pessoas por causa desse sinal aqui, do sinal de travessão que indica uma conversa, né? Marcas de oralidade que a gente chama, ou então discurso direto. Percebam que não há narrativa, né? Não tem o narrador contextualizando nem preparando o leitor para nada. São duas pessoas falando, eu não te amo mais. O que? Fale mais alto, a ligação está horrível, a história acabou. Tá bom? Por que isso aqui é considerado um conto, gente? Eu pretendia falar disso mais para frente, eu posso iniciar, né? O conto é uma história curta na qual não há um final, né? O desfecho da história fica em aberto. E aí cabe ao leitor imaginar o que pode ou o que poderá acontecer nessa história curta. Né? Aqui alguém falou não te amo mais, a outra pessoa não entendeu. Pediu para falar mais alto porque a ligação está horrível. A história acabou, ninguém sabe o que aconteceu. A gente não vai saber se a outra pessoa vai falar mais alto, de forma mais clara, ou se vai mudar de assunto, vai falar que era trote. Ninguém sabe. Tá bom? Paro por aqui para vocês pensarem um pouquinho também nesse texto. O texto 3, temos um pôster. Eu realmente não lembro. Pôster em português eu acho que é cartaz, lembrei. Temos aqui um cartaz. Esse cartaz, vamos analisar a linguagem não verbal. Então nesse cartaz temos um orelhão, temos aqui uma mulher, né? Parece um fantasma ou algum tipo de espírito. Temos um poço ao fundo com alguns pássaros que lembram corvos. E parece que eles estão num tipo de floresta, num tipo de bosque, certo? Algo tenebroso aí, não sei o que se trata isso pela linguagem não verbal. Agora vamos analisar a linguagem verbal para a gente ter uma ideia. Agora, com a promoção de 15 centavos por minuto da Telefônica, você vai receber ligações de quem você menos espera. Telefônica, aí tem aqui as entrelinhas, né, que sempre acaba pegando a gente quando assinamos um contrato, por isso que é importante ler, mas aqui não. Então
Tá. Pensem aí, gente, o que vocês entendem dessa linguagem não verbal associada com a linguagem verbal, né? Você vai receber ou você receberá ligações de quem você menos espera, né? Até mesmo de almas, não tenho certeza. Ok? Pensem aí também, para a atividade de mais tarde. O texto 4, novamente é um pôster, gente, eu estou esquecendo, um cartaz, ok? São dois senhores com, eu acho que isso é um tablet, não sei se isso é um smartphone, acredito que seja um tablet. Ok, vamos ver o texto, o fim do jornal de papel. Como vamos embrulhar peixe no futuro? Não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Ok. Eu acho que aqui dá para entender a mensagem que a charge está querendo mostrar. Eu esqueci de falar, isso daqui é uma charge também. São dois senhores, né, que vêm acompanhando o gênero, não o gênero, né, mas o jornal em formato físico, em formato de papel, porém, hoje em dia, com o acesso à internet e principalmente com os smartphones, está sendo muito mais acessível lermos e acessarmos as notícias através desses aparelhos eletrônicos. E claro, até hoje, quando a gente vai ao mercado comprar algum utensílio de cozinha, principalmente de vidro, as moças do caixa colocam os objetos embrulhados em páginas de jornais. Ou então, quando estamos fazendo mudanças, né, não sei se realmente vai proteger de alguma coisa, mas a gente enrola, por algum motivo a gente enrola no jornal. Aqui o senhor da esquerda pergunta como é que vão embrulhar peixe. Eu não sou dessa época que se embrulhava peixe com jornal. E acho que vocês também não, tá bom? Mas a mensagem que quer passar é que os tempos estão mudando, né? E que esse jornal de papel não vai mais existir e talvez nem mesmo peixe, ok? Não sei, gente. O tambaqui daqui do Amazonas já chegou até nos Estados Unidos, então, ainda mais com essas mutações que esses cientistas fazem, acho difícil ficarmos sem peixe. Vamos ao quinto texto, olha só. Chater é e encher. Chatear e encher. Gente, eu não sei porquê eu tô com English na minha cabeça, então me desculpem aí. Chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, a alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obséquio. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aqui, aí. Não chateia. Daí a 10 minutos liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro dessa vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça uma nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Ok. Chatear e encher, né? Então isso aqui lembra muito uma crônica, né? E essa crônica está trabalhando exatamente com a pluralidade dos significados dessas duas palavras, chatear e encher. Ok? Encher literalmente de encher o saco, de aperreação. Ok? E o chatear também. Porém, o chatear ele vai ser utilizado no decorrer do texto exatamente com o mesmo significado de encher.
Tá bom? Vê se não chateia, bem aqui no diálogo de quem está recebendo a ligação. Não chateia, tipo, não enche, né? Sai daqui, me deixa em paz, tá bom? Eu não vou fazer tantos comentários como eu tenho dito sobre esses textos, porque vocês farão uma atividade, ok? Então eu pretendo dar seguimento, aqui à nossa aula, mas eu quero que vocês observem, gente, que cada um desses textos, tá bom? Gente, eu vou falar. Eu quero que vocês observem que cada um desses textos eles apresentam estruturas, eles apresentam estilos e também apresentam conteúdos e temáticas específicas, ok? Novamente, são gêneros textuais com conteúdos, estruturas e estilos específicos, né? O que eu quero dizer com específicos? A necessidade comunicativa de cada um desses textos que eu apresentei para vocês, elas serão diferentes, tá bom? Então, esse primeiro texto aqui, a necessidade comunicativa dele vai ser diferente deste texto, que será diferente desse aqui. Gente, isso aqui é uma propaganda. Eu não sei se isso é uma propaganda, mas se for, ela é horrível. Povo de marketing aí, tá? Enfim. E a necessidade comunicativa desse será diferente também, que será diferente desse último texto, tá bom? Porém, gente, as necessidades comunicativas, elas são diferentes, ok? Mas todos esses textos, eles possuem a intenção de se comunicar, ok? Novamente, o autor, ele vai escrever uma mensagem. Na maioria das vezes, essa mensagem, aqui eu me refiro ao texto, essa mensagem ela será direcionada para um público-alvo específico ou não. Não é o caso disso aqui, ok? Eu não sei se isso daqui é uma mensagem pensada e direcionada para o público que usava orelhão. Gente, eu nunca mais vi orelhão na vida. Será que ainda existe? Me falem aí se em Itacoatiara ainda tem orelhão ou se já foi abolido. Eu acho que aqui em Manaus deve ter alguns ainda, principalmente pelo centro, eu não sei. Mas enfim, né? Os tempos vão mudando. Eu falei principalmente nesse texto aqui da evolução do jornal, né? Do papel para o formato digital. A mesma coisa acontece com o gênero textual. E aí, mais para frente, eu vou apresentar um teórico para vocês chamado Mikhail Bakhtin, que ele vai falar exatamente dessa evolução do gênero discursivo, do gênero textual. Ok, gente? Na verdade, já é agora. Não, ainda não. Daqui a pouco. Então, gente, a compreensão das leituras é assim, ó. Tá aqui. Cada um desses textos apresenta estruturas, estilos e conteúdos temáticos específicos. E, além disso, eles atendem necessidades comunicativas diferentes inseridos em uma esfera de comunicação com uma intencionalidade comunicativa. Ok? Se vamos entender a mensagem exatamente como o autor gostaria, aí já é uma outra questão. Ok? Novamente, aquele bordão que eu falei para vocês da área. Eu sou responsável por aquilo que eu escrevo, por aquilo que eu falo, porém eu não sou responsável pelo que você entende. Bom, até porque as pessoas entendem apenas aquilo que querem, não aquilo que está sugerido. Ok? Gêneros, práticas sociais e históricas. Então, quando interagimos com as pessoas por meio da linguagem, seja a linguagem oral ou escrita, produzimos textos específicos. Isso aí vocês viram com esses 5 exemplos. Esses textos constituem os gêneros discursivos e foram historicamente criados para atender a determinadas necessidades de interação verbal, uma vez que estão diretamente relacionados a diferentes situações sociais pelo seu caráter sócio-histórico. Ok? Nós falamos isso na aula passada também, a compreensão, a interpretação
do texto, ou seja, para o texto ser coerente para nós leitores, uma das técnicas de coerência, né, de coesão, desculpa, que abordamos na última aula é exatamente o contexto. E a análise desse contexto ela deve ser refletida nesse tripé. O contexto deve ser sócio, histórico e ideológico, tá bom? Para a gente poder entender o que há por trás daquela mensagem. Tá? Então, por exemplo, a questão do sócio histórico ideológico envolve não somente política, mas aqui eu vou dar um exemplo dessas manifestações pró e contra o governo, tanto federal quanto do estado do Amazonas, né? Então, existem aquelas placas que é apenas uma mensagem. Se você não está por dentro do contexto sócio-histórico e ideológico das duas partes, tanto de quem apoia e de quem é contra, talvez você não entenda, ok? Muito provável que você não entenda. Então, esse tipo de texto é para o momento agora, né? Para o século XXI, para o que está acontecendo agora, ok? 2021, desculpa. Até mesmo 2020, aí depende muito do que está escrito. Eu lembro que uma colega minha, professora também, porém da área de linguística, ela escreveu a dissertação de mestrado dela analisando exatamente essas mensagens em protestos, né? Só que aí foi na época ela foi pro lado político, né? Foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Ela analisou também textos desse cara, desse ser humano aí. E aí ela foi fazendo todo esse percurso, coesão, coerência, sócio histórico ideológico, né? E quando ela levava, assim, ela trazia para a gente discutir, ela apresentava esses textos justamente para ver a nossa reação, para ver um olhar de fora, né? Eu não fazia ideia, até porque foi um período da vida em que eu ainda não estava tão ligado a questões políticas, enfim. Eu li, tive uma ideia do que se tratava, mas porém a minha interpretação ela seria superficial, diferente do olhar dela mais crítico que estava por dentro do contexto e das práticas sociais, históricas e ideológicas da época, ok? Por isso que eu falo para vocês, esse pôster aqui, por exemplo, esse cartaz, desculpa, aqui, por exemplo, é muito complicado para a gente aqui que usa smartphone, que recarrega telefone ou que tem algum tipo de plano telefônico, compreender o que está por trás dessa imagem e dessa mensagem. Você vai receber ligações de quem você menos espera. Gente, o que é isso, né? Enfim, vamos continuar. Então, aqui os gêneros discursivos, esse é o teórico que eu falei para vocês, é o Mihail Bakhtin. Uma curiosidade, Mihail é como se pronuncia o meu nome na língua original. Então, meu nome, Mikael, ele vem do russo e ele é pronunciado dessa forma, Mihail. Ok? Não vou contar a história do meu nome porque não é necessário, mas... E também não me chamem de Mihail porque a gente não está na Rússia. Ok? Mas é isso aí. Então, o Mihail Bakhtin, ele foi um estudioso da língua, né? Inclusive, ele é um dos estudiosos, ele é um dos teóricos que eu estudo nas minhas análises literárias, né? Ele fala também sobre a questão da enunciação, porém que nada mais é do que diálogos, do que falas, né? Gêneros discursivos partiu daí esse estudo da enunciação que ele faz. Ok? Não vou falar de enunciação porque não tem nada a ver com o que nós estamos estudando. É apenas uma curiosidade aí. Eu também não quero levar ninguém para a área de letras. Se quiser, welcome. Enfim, então o Bakhtin ele vai falar o seguinte, propõe o termo gênero discursivo, afirmando que cada grupo social, em sua época,
possui um conjunto de formas de discurso que reflete e retrata. Gente, desculpa aqui, foi um erro da secretária, erro de digitação. Que discurso que reflete e retrata a realidade ou o cotidiano em transformação. Para o autor, qualquer atividade humana está relacionada ao uso da língua. Então, o Bakhtin, quando ele desenvolve esse estudo do gênero discursivo, ele vai iniciar, né, ele vai partir dos estudos literários, da escola realista, tá bom? Eu, enquanto professor de literatura, odeio trabalhar essas nomenclaturas, essas escolas literárias. Porém, de vez em quando, é bom a gente ter o conhecimento para fazer essas contextualizações que eu estou fazendo para vocês. Então, o Bakhtin, ele percebeu o seguinte, ele veio do romantismo, tem um escritor muito famoso na Rússia e na literatura mundial, um dos, né, chamado Fyodor Dostoiévski. Então, o Dostoiévski, ele produziu muito enquanto viveu. E ele chegou a ser contemporâneo. Não, ele não foi contemporâneo do Bakhtin, não. O Bakhtin apenas utilizou os estudos dele. Mas o Dostoiévski, enquanto escritor, ele estava à frente do tempo dele, né? Porque o Dostoiévski, ele criticava a Rússia que ele vivia. Ok? E aí o Bakhtin, ele percebeu que havia uma diferença de linguagem dos textos do Dostoiévski para outros textos anteriores ou contemporâneos a esse autor, ao Dostoiévski, e até mesmo na Rússia e até mesmo fora da Rússia. Tá bom? Então ele vai partir dessas literaturas, né, dessa literatura romântica, para chegar na escola realista. Ok? Então ele vai partir disso daí para iniciar os estudos, os gêneros discursivos, tá bom? E aí eu tirei essa citação aqui para vocês entenderem a evolução do texto, a evolução da língua, ok? E aí vocês podem pensar, por exemplo, em literatura, o mais famoso aí, mais citado, né, que a gente estuda, o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele vai escrever para um público de uma época diferente, ok? Então, eu já comentei isso com vocês, eu acho. A língua portuguesa falada naquele período, Império, fim do Império, início da República, vai ser um português diferente do nosso, né? A forma de escrita também será diferente, os gêneros textuais utilizados, não só pelo Machado de Assis, mas pelas pessoas da época, também será diferente, tá bom? Então o Bakhtin, ele vai falar o seguinte aqui, ele diz que a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso, elas são infinitas, porque elas estarão em constante mudança, né? A gente está aqui século XXI, né? Ano 2021, e a gente pode considerar as mensagens de texto ou mensagens de WhatsApp, o texto de Instagram ou Facebook, como um gênero textual, ok? Então, constantemente isso será, sei lá, futuramente alguém vai inventar algum outro tipo de gênero aí, que eu ainda não sei. Mas essa é a ideia de evolução constante. Então são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, né? O Machado de Assis, ele vai falar que o conhecimento, a inteligência humana, ela é uma linha horizontal. Ou seja, ela é uma linha infinita, ela não tem fim, ok? É uma fonte de conhecimento inesgotável, principalmente quando isso é aguçado, né? Quando isso é explorado. Continuando, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso
que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. O que ele quer dizer aqui o meu discurso aqui com vocês, enquanto professor, enquanto sala de aula, ele será completamente diferente de um discurso que eu terei ou tivesse com vocês na cantina da universidade, ou num restaurante, ou no momento de lazer, né? O meu discurso enquanto professor, por mais que seja aqui de forma virtual, e vocês estejam me vendo pelo YouTube, ok? Ele está sendo diferente, até mesmo a minha forma de tratação e o meu humor, não que eu esteja de mau humor, tá, gente? Mas eu me refiro à questão da forçação de barra, será diferente dos digital influencers do Instagram, né? Então os caras lá estão sempre sorrindo, eles têm um bordão, têm uma forma de falar, de se comunicar para tentar persuadir as pessoas que estão olhando a aderir àquele produto àquela marca que está sendo paga para eles. Enfim, gente, eu tenho que parar com essas coisas, mas é só para vocês entenderem o que o Bakhtin está falando, ok? Existem os gêneros discursivos, né? E cada gênero discursivo ele será o gênero discursivo, o gênero textual, ele passará por evoluções, né? E em cada tempo e em cada esfera, em cada momento social, vocês se portarão de forma diferente, ok? Conversa que a gente está tendo aqui, acadêmica formal, é diferente da conversa que teríamos na rua, num centro de convenções, num restaurante, whatever, ou qualquer lugar, ok? Então, o Mikhail Bakhtin, ele é o principal estudioso dessa parte de discurso, tá? Vale a pena dar uma olhada caso vocês tenham mais curiosidades, tá bom? Então, basicamente, ele vai falar que, querendo ou não, gente, o discurso ele vai envolver esse estudo da enunciação que eu estou falando para vocês, que é justamente a forma como você deve se portar obedecendo às esferas sociais, os âmbitos sociais, né? Então, é estudar a língua através dessas atividades, né, dadas pelos enunciados que circulam socialmente e historicamente, ok? O estudo, é o que eu falei para vocês, na minha área é exatamente o estudo da linguística. Então, os linguistas, eles farão esse estudo diacrônico, né, histórico. Eu conheço professores dentro da UFAM mesmo que estudam essa mudança da língua, né? Eles especificam períodos, por exemplo, vou estudar a variação da língua portuguesa do fim do Império para o início da República, e aí verifica se teve mudanças significativas ou não. Isso faz parte do estudo da enunciação, que o Bakhtin é das principais referências. Sem mais delongas, vamos continuar aí. Aí, pensando no que o Bakhtin falou, o que veio na minha cabeça quando eu montei a aula foi exatamente a carta, né, gente? Porque, assim, a carta, eu adoro ler histórias da era, livros, romances, né, da era vitoriana. Então, por exemplo, Jane Austen, as Irmãs Brontes, o meu livro predileto se chama Drácula, né, que é uma narrativa feita em cartas, então aquilo te prende enquanto leitor e te faz, né, você se sente parte de tudo aquilo que acontece no enredo. Enfim, pensando nessa evolução que o Bakhtin fala do texto, né, do discurso e até mesmo do gênero, eu pensei na carta, né? Eu estava aqui, meu Deus, que exemplo eu posso dar para os meninos? Aí eu levantei meu olho, bati aqui no Drácula. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês dessa evolução do gênero
é exatamente a carta, porque antigamente as pessoas se comunicavam por ela, né? Então, quando eu lia, eu não tenho mais tempo, e eu já li todos, né? Mas de vez em quando eu gosto de revisitar alguns livros. Então, quando eu lia a Jane Austen, por exemplo, eu sentia, cara, o sofrimento daquelas pessoas que precisavam se comunicar, tipo, imediatamente, mas demorava, tipo, dias para passar uma mensagem e obter alguma resposta, porque a forma de comunicação era muito arcaica, ainda era carta, né? Não existia nem telefone, ok? Depois as coisas passaram a ser um pouquinho mais rápidas com o telegrama, aí já tinha mais tecnologia e tudo mais. Aí aqui tem o e-mail. Obviamente, gente, que eu coloquei os gêneros mais formais, ok? E a gente poderíamos acrescentar mais uma aqui, que são as mensagens de textos, né? A mensagem de WhatsApp ou Telegram que a gente usa, tá bom? Isso tudo, essa evolução tecnológica contribuiu também para a evolução do gênero e da comunicação propriamente dita. Ok? Existem pessoas que têm uma necessidade absurda de responder imediatamente uma mensagem. E também tem aquelas pessoas que têm uma necessidade absurda de obter uma resposta imediatamente. Ok? Eu sou o tipo de pessoa que, se eu pudesse, eu não teria telefone, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu não suporto esse celular. Quando eu chego assim no final de semana, eu jogo ele no banheiro, deixo no banheiro, que é justamente para eu não ter raiva. Mas enfim, é uma coisa minha, tá bom? Rapidinho. É uma coisa minha. Mas eu acho que a carta ela consegue exemplificar muito bem a evolução dos gêneros, né? E aqui está falando, as tipologias textuais elas são classificadas em um grupo restrito, enquanto os gêneros textuais apresentam infinitas possibilidades de realizações, ampliando-se a cada dia e sofrendo processo de transmutação conforme a necessidade de comunicação. Então, por exemplo, da carta variou o bilhete. Okay? Só que o bilhete ele é muito direto ao ponto, ele é muito objetivo. Fui ao mercado, volto às 8. Não, volto às 10. Entendeu? Mas isso partiu da carta, né? E aí da carta veio o telegrama. Tá, gente, as mensagens precisam ser enviadas, é um tipo de registro comunicativo entre as pessoas, então vamos pensar em viabilizar, em enviar e receber essas mensagens num tempo mais hábil. Né? Isso foi um problema que se alastrou e eu acho que ainda se alastra muito até hoje, né? Porque o e-mail é uma forma rápida de receber mensagem, né? Mas não é toda hora que as pessoas estão olhando e-mail também. Porém, o WhatsApp ele não é nada formal, então não dá para dar credibilidade a uma mera mensagem de WhatsApp. Entendeu? Então, isso daí são outras pessoas que vão pensar. Não a gente, pelo menos eu não. A gente usa e abusa do que está sendo inventado. Continuando aí, gente, mas eu espero que vocês tenham entendido o que o Bakhtin quis dizer, né, em relação à variedade dos gêneros e essa evolução infinita aí. Se não entenderam, deixa o comentário aí embaixo, tá bom? Vamos fazer aquele lance de youtuber. Ou então no nosso grupo de WhatsApp, mas aqui embaixo, né? Fica mais legal. Continuando, gente, a tipologia textual, né? Eu tô seguindo aqui o livro texto de vocês, tá bom? Então dê uma olhadinha. O livro texto de vocês ele tá bem mais explicado. Tem o quadro número 4 na página 37, que vai explicar, né, mais um pouquinho dos tipos de textos e os gêneros textuais. Na verdade, vai fazer uma diferenciação, que aí eu vou deixar para vocês lerem, para vocês terem alguma dúvida e tirarem comigo aí, tá bom? Na página 37 e 38, o quadro 5 está explicando os tipos de carta, né? Carta pessoal,
e as tipologias textuais que constam dentro de uma carta. A carta ela pode ser formal como ela pode ser informal, né? Se você faz uma carta de reclamação para uma loja, obviamente que você vai fazer uma carta formal. Se você está fazendo uma carta de recomendação, você vai utilizar a linguagem formal também, né? Agora, se você está mandando uma carta para um amigo ou eu não sei se existe alguém que ainda faz isso, que manda carta para a amada, você pode ser um pouco informal, até principalmente para a amada, porque você vai usar a linguagem mais poética. Enfim, gente. E a parte de tipologia textual está na página 39. Na página 39 tem um quadro também que vai explicar essas tipologias textuais. O que são as tipologias textuais? É isso aqui, gente. Narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Vocês estão na UFAM, claro. Vocês passaram pelo Enem, com certeza, pelo vestibular. E o tipo de texto solicitado na redação do Enem é um texto descritivo argumentativo, né? Então vocês já passaram por isso e vocês já têm uma ideia de tipologia textual. Para quem fez curso preparatório, principalmente o professor de língua portuguesa e de redação deve ter enfatizado essa tipologia especificamente, né? Como eu falei para vocês, agora vocês já estão na universidade, já estão no curso superior, eu não posso mais me concentrar apenas nessa tipologia específica, né? Vocês precisam ampliar o leque de vocês e, como eu falei, a gente vai trabalhar o texto em prosa, principalmente, porque vocês vão precisar escrever muito e vocês precisam esqueci a palavra. Vocês precisam melhorar, não é melhorar, né? Mas vocês precisam praticar a leitura e a escrita desses textos em prosa, textos acadêmico, gênero, artigo, projeto, monografia e artigo científico, ok? Que, querendo ou não, dentro desses gêneros vocês vão encontrar essas tipologias, né? Argumentação, exposição, descrição, análise, ok? Então, gente, eu parti aqui do Marcuse 2008, né? Esse é um nome já conhecido por vocês, eu tenho usado bastante, além da COT. Então, a tipologia textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística da sua composição, que são os aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo. Então, para eu explicar o que o Marcuse está falando, eu decidi pegar textos narrativos, eu decidi pegar trechos de livros, essa que é a verdade, e também obras artísticas, né, pinturas, tá? Para a gente entender esses aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e principalmente o estilo, tá bom? Então, a tipologia textual caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas do que como textos materializados. A rigor, são modos textuais, ok? Na verdade, são sequências retóricas, né? São sequências que vão te fazer refletir em cima de uma indagação. Tenham isso daí em mente. Ok? Então tá, gente. Vamos aqui para que eu falei para vocês, a tipologia narrativa. Então, eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível, porque é a minha principal área de atuação, a tipologia narrativa. Trabalho com textos narrativos, trabalho com texto dramático e poético também, mas a concentração dos meus estudos, pesquisas e escritas estão na narração. Então eu não posso me empolgar tanto, apesar de eu já ter pensado na maioria das coisas que eu vou falar. Mas vamos lá. A narração
se caracteriza-se por relatar situações, fatos e acontecimentos. Ok, fatos eu coloquei fatos aqui porque é o que eu encontrei nos manuais, é o que eu encontrei nas referências, tá? Os autores utilizam relatar fatos, ficcionais ou não ficcionais. Porém, é um pouco complicado porque nenhuma história ela vai ser contada, ela será relatada 100% do jeito que aconteceu. Né? Sempre terá um acréscimo ou não de alguma informação. Tá? Então, por isso que a credibilidade, essa palavra fato, ela é um pouquinho forte. Tá, eu vi um acidente, eu presenciei o acidente, vou relatar esse acidente, vou narrar esse acidente, mas por alguma coisa, né, seja ela biológica ou não, esse relato não será 100% fiel, tá? Mas eu não vou querer problematizar muito em relação a isso. Os gêneros textuais, continuando a leitura, que apresentam predominância de sequências narrativas. O que são sequências narrativas, gente? São parágrafos, tá bom? E esses parágrafos têm estruturas e dentro do gênero narrativo, esses parágrafos possuem uma lógica, né? E essa lógica ela é desenvolvida e eu vou mostrar o esquema de desenvolvimento para vocês daqui a pouco. Então essas sequências narrativas são sustentadas por um processo de intriga que consiste em selecionar e organizar os acontecimentos de modo a formar um todo, uma história ou ação completa, com início, meio e fim. Quem vai falar, quem organiza essa ideia de início, meio e fim vai ser esse filósofo aqui. Eu não sei se dá para vocês verem. Esse filósofo aqui, o Aristóteles, no livro chamado Poética, né? Mas a poética do Aristóteles ela vai partir de dois tripés, né? O Aristóteles ele vai classificar os gêneros textuais como épico, lírico e dramático. Principalmente o dramático. Ele vai concentrar os estudos dele no gênero dramático, ou seja, nas peças teatrais, que era o principal gênero que era produzido na Grécia clássica, na Grécia antiga. Tá bom? Aí, partindo desse primeiro tripé, épico, lírico e dramático, ele vai perceber que as histórias possuíam um início, um meio e um fim. Eu acho que eu até separei alguma coisa aqui na internet para mostrar para vocês. Tá aqui. O Aristóteles estrutura de 3 atos, né? Como eu falei para vocês, ele vai pensar na peça teatral, ok? Mas posteriormente, na própria poética, ele vai mencionar que esses 3 atos eles podem ser atribuídos aos outros 2 gêneros, né? Vai ser o início, é uma situação tranquila até que algo te perturba, né? Aí o meio, necessidade de retomar a situação anterior ou de remover o objeto de perturbação. E o fim, a perturbação neutralizada, talvez voltemos à situação anterior. Ele vai trabalhar com esse ciclo de início, meio e fim na poética, tá bom? É super importante, gente, nós revisitarmos os textos clássicos. Por exemplo, Aristóteles ele é um filósofo lá da Grécia clássica, da Grécia antiga, assim como o pessoal da matemática ainda tem que estudar e explicar o Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, por exemplo. Esses filósofos eles são importantes para as nossas áreas, né? Cada um com as suas particularidades. O Aristóteles, por exemplo, ele pensa também a questão das exatas, né? Esses caras eles realmente refletiam e pensavam o todo. Eles pensavam em todas as áreas do conhecimento. Não é à toa que o seguidor do Sócrates, o Platão,
ele vai idealizar uma nova república partindo desses pensamentos filosóficos e das conversas que ele tinha com o mestre dele, que ele tinha com o Sócrates, né? Só que aí a questão idealizada, a questão utópica, ela é muito subjetiva, porque o que era bom para ele talvez não fosse bom para os outros ou para a maioria, entendeu? Mas esse tipo de pensamento ele continua atual, né? Porque aí aqui, querendo ou não, a República do Platão envolve discussão política, entendeu? O que é bom para um pode não ser para outro, né? E aí a gente precisa passar por certas situações e momentos e períodos desagradáveis, porém, quando a gente sai dessas situações, acredito, espero, mais reflexíveis e inteligentes, né? Pensando a nossa prática pedagógica, principalmente, envolvendo ensino-aprendizagem, a gente tem que ter a sensibilidade, precisamos ter a noção de que os nossos alunos, eles têm eles têm particularidades, desafios, né? Eu quero dizer, eles têm desafios de aprendizagem. Então, cada ser humano aprende de uma forma diferente. Cabe nós, professores, termos essa sensibilidade de adaptarmos a nossa prática à necessidade do aluno, ok? Por isso que a disciplina de didática, eu acho que tem na grade de vocês, a disciplina de didática ela é super importante, porque ela vai ampliar esse know-how de possibilidades de prática para vocês trabalharem, ok? E, gente, isso daí, início, meio e fim, eu estou falando de gênero textual, a aula também. A aula tem o início, a aula tem o meio e a aula tem o fim. Por mais que uma aula do mesmo tema leve 2, 3 aulas, ela tem uma estrutura. Então, o plano de aula é um gênero textual, ok? Particular, mas é. Então, os elementos da tipologia narrativa é o seguinte: toda história narrada apresenta personagens situados em um tempo e em um espaço. Esse tempo vocês podem pensar também como contexto, tá bom? Uma história, alguém pode estar contando uma história de meados do século XX, a história da Segunda Guerra Mundial, a história do Holocausto, a história do coronavírus lá em 2050, enfim. O tempo vai ficar a critério de quem está contando a história. E o lugar também, com a presença de um narrador que narra um enredo. O enredo nada mais é do que a história em si, ok? A língua portuguesa atual, né, a norma atual da língua portuguesa não diferencia mais as palavras histórias, né? Antigamente, a história com H era referente aos acontecimentos históricos, né, que estão registrados nos manuais de história. Enquanto que história com S era exatamente as narrativas ficcionais. Hoje em dia não, é história com H para tudo, ok? Em inglês que a gente ainda tem essa diferença, né? History com H é a história dos manuais, e story com S são essas histórias, essas narrativas que estamos vendo. Então, prosseguindo, gente, o enredo com esquema narrativo que apresenta situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Esse esquema narrativo aqui, situação inicial, complicação, clímax e desfecho, ele foi pensado a partir dos estudos do Aristóteles na poética, e esse estudo foi feito por esse romancista e crítico alemão Gustav Fruté. O Gustav Fruté, ele escrevia romances, né? Ele escrevia histórias, partindo dessa ideia de início, meio e fim aplicada pelo Aristóteles ao texto dramático. Ele, inclusive, iniciou a carreira dele, eu estava pesquisando, escrevendo peças,
né? Mas aí ele percebeu, não, isso daqui também. Aí ele leu, né? O que aconteceu, gente? O Gustavo ele foi muito esperto. Eu vou logo entregar o jogo para vocês. O Aristóteles aqui na Poética, ele apenas menciona, né, que início, meio e fim poderia ser abordado para os outros dois gêneros, o épico e o lírico. Aí o que o Gustavo fez? Organizou tudo isso que o Aristóteles disse, ok? E criou essa pirâmide aqui, que é a Freytag Pyramid, ok? Então nessa pirâmide dele, ele vai estruturar um enredo, que vai ter o início, né? E normalmente o início das histórias, o início das narrativas apresenta exatamente isso aqui, ó, os personagens. No início você já sabe quem é o personagem principal, quem é o personagem secundário, o tempo e o espaço, ok? E normalmente também nós já sabemos nas primeiras linhas não quem é o narrador, mas qual é o tipo de narração, quero dizer, o foco narrativo, tá bom? Então, aí partindo desse início, a ação da história ela começa a crescer, né? Ela começa a se desenvolver, até chegar numa complicação, né? Assim, nas minhas aulas de literatura, principalmente, eu renomeio esses termos aqui. Então, onde vocês leem complicação, eu gosto de trabalhar com um problema, né? Assim, o enredo tá se desenvolvendo, né? Tem o início, o início é de apresentações, né? Onde você sabe quem é quem, o que e quando, né? O enredo vai se desenvolvendo até chegar num problema. Ou problemas, né? Aí vocês têm que ter em mente que existem romances. O que é romance? Romance não é uma história de amor necessariamente, tá bom? Romance tem toda essa estrutura aqui: início, problema, clímax, desenrolar do problema, né? Desenrolar da história e um desfecho. Isso é um romance, tem essa estrutura. E o romance apresenta mais de um problema. Por isso que o livro é um pouco mais cheio, né? O calhamaço é um pouquinho maior. Porque o conto, ele também faz parte do gênero narrativo. Porém, o conto vai ser uma história curta, como eu já mencionei para vocês, e o conto vai apresentar apenas um problema, ok? E como eu mencionei, o desfecho, não há um desfecho na verdade, né? Quando tem a resolução do problema, né, quando a história está indo para um desfecho, ela termina e o desfecho dela fica em aberto. Ok? Fica a critério do leitor tentar imaginar o que aconteceu, o que vai acontecer. Essa é a diferença do romance para o conto. Tá bom? A crônica ela também se encaixa no gênero narrativo? Sim, porém a crônica ela não vai obedecer essa estrutura, até porque a crônica ela será uma observação de algo do cotidiano. Ok? Vai ser uma observação do cotidiano. Eu estou lendo um livro muito bom da Cecília Meirelles de crônicas. Apesar dela ter se destacado na nossa literatura como poetisa, ela como cronista é maravilhosa. Também tem o Machado de Assis, que escreveu crônicas também, e Nelson Rodrigues e tantos outros aí, tá bom? Mas eu estou gostando mesmo da Cecília. Então, gente, a estrutura da narrativa vai ser essa daqui: início, desenvolver da ação, complicações, né, que são os problemas, o clímax. O clímax é aquele momento da história que você envelhece e não esquece dessa cena, ok? Depois do clímax a gente vem para o desenrolar desses problemas, que é onde a ação ela vai sendo direcionada para o seu desfecho. Que eu não gosto de usar o termo fim, né? Porque nenhuma história ela termina de fato, né? Ela vai continuar, ela vai fazer diferença nas nossas vidas de alguma forma, né? Mas no campo ficcional tá bom, ela termina, né? Mas
Eu gosto de trabalhar muito com o desfecho, tá? Essa daqui é uma foto do Gustav, ok? Aqui está falando brevemente que ele foi um novelista e um crítico do século XIX. Ele observou a similaridade dos enredos, então ele criou essa ferramenta, né? Ele chamava essa pirâmide de uma ferramenta para visualizar, né? Para ilustrar a estrutura dramática. Então ele foi mais um que pensou no drama e reorganizou para as outras tipologias textuais, ok? Então eu falei aqui, eu estou tocando muito no assunto da narrativa, né? A gente está estudando a narrativa, mas os poemas também obedecem essa estrutura. Poema bem feito, tá? Não é qualquer coisa. E também narrativas bem feitas, tá? Eu falei que eu ia parar com isso, mas a gente precisa falar às vezes a verdade. Então tá, gente, cadê? Vamos continuar aqui. Espero que tenha ficado claro esse esquema narrativo aí. A partir de agora, quando vocês lerem alguma coisa, até mesmo quando vocês assistirem um filme, pensem nessa estrutura. Se bem que é como o Bakhtin falou, né? Os gêneros, até mesmo as tipologias, elas vão evoluindo. Então, por exemplo, filme, série, até mesmo novelas, né? Às vezes começa de trás para frente, né? E aí a história vai sendo explicada conforme ela vai se desenrolando, entendeu? Mas aí é só inverter as ordens lá. Tá bom? Como eu estou falando, a gente precisa partir de algum lugar. E esses estudiosos com certeza, são as nossas melhores opções. Marcas linguísticas, né? Eu mencionei para vocês também no início da aula que travessão ele vai indicar uma marca linguística, né, de discurso direto, que é quando a narração para e dá voz a algum personagem. Marca linguística vocês também podem entender como marca de oralidade, e a marca de oralidade ela vai aparecer principalmente no diálogo entre esses personagens, ou seja, no discurso, na enunciação, que é onde o autor pode utilizar uma linguagem informal dentro do gênero narrativo, né? Dentro da tipologia textual escolhida para trabalhar. Ok? A narração não. A narração tem que obedecer à linguagem formal. Porém, os diálogos eles podem utilizar marcas linguísticas e marcas de oralidade também. Então, gente, vamos lá. Assim, os acontecimentos que são narrados apresentam uma ordem cronológica e, para tanto, utilizam-se de verbos predominantemente empregados no pretérito. Ok? Gente, vai depender. Se for uma narração em primeira pessoa, né? Normalmente narrações em primeira pessoa são relatos, são memórias. Ok, aí eu concordo. Verbos empregados no pretérito. Pretérito, para quem não sabe, é o passado. Bom, agora, se for em terceira pessoa, aquele narrador observador, não necessariamente o verbo precisa estar no pretérito. As conjugações. Ok? Isso tudo vocês precisam conseguir identificar no texto. Ok? Principalmente texto acadêmico, porque se a pessoa foi a campo, né, coletou dados para fazer uma determinada análise, provavelmente essa pessoa vai fazer um texto em primeira pessoa que vai relatar o que fez. Memórias. Então tá, verbo no pretérito. Tá bom? Senão, o restante do texto vai utilizar verbos no presente mesmo. Ok? Ao uso da primeira ou da terceira pessoa para narrar a história, isso aqui que é o foco narrativo que eu falei para vocês, primeira pessoa, tanto do plural quanto do singular, ou tanto do singular quanto do plural. Terceira pessoa, a mesma ideia, tanto do singular quanto do plural. Não vou fazer lista de pronomes do caso reto, pelo amor de Deus. Né? Advérbios e locuções adverbiais de tempo e de lugar.
conjunções que organizem a sequência do enredo. E aí eu lembrei agora, esqueci de colocar, a gente também consegue encontrar no texto narrativo, né, na escrita, interjeições, tá bom? Que são interjeições e até mesmo onomatopeias, né? Metáforas, aí são coisas da língua mesmo, tá bom? Continuando, gente, aí aqui eu trouxe exemplo. Esse aqui é o maior exemplo da nossa aula, que é um texto Os Olhos dos Mortos, desse autor, Mia Couto. Mia Couto, ele é rapidinho. Mia Couto, ele é um escritor moçambicano, ok? Moçambique, para quem não sabe, fica na costa leste do continente africano. É um país belíssimo, que tem uma baía belíssima, com um mar belíssimo também, e culturalmente riquíssimo também. E o Mia Couto é um dos responsáveis, através da literatura, de nos transportar para Moçambique, apesar dessa transferência não ser tão agradável, porque os textos do Mia Couto são críticas muito pesadas, mas você acaba conhecendo muito da cultura não só moçambicana, mas também da cultura africana. A propósito, o meu amigo professor José Benedito dos Santos, professor da Rede Estadual de Ensino e também da UEA e da UFAM, ele escreveu esse livro aqui chamado As Faces do Mito na Ficção de Mia Couto, né? Então, o que o professor Benedito faz aqui nesse romance é mapear, nesse estudo crítico dele, ele mapeia os deuses, né, da mitologia africana nas obras desse autor aqui moçambicano, nas obras do Mia Couto. É um trabalho belíssimo que o professor Benedito faz, então para quem tem interesse aí, vale a pena a leitura. Eu tenho certeza que ele disponibilizou para a biblioteca da UFAM de Taquatiara, porque ele já ministrou algumas disciplinas aí também. Tá bom? Mas vamos ao texto. Os Olhos dos Mortos, Mia Couto. Estou tão feliz que nem rio. Deito-me com desleixo, bastando-me eu e eu. O regressar do meu marido mediu até hoje todas as minhas esperas. O perdoar a meu homem foi medida do desespero. Durante tempos, só tive piedade de mim. Hoje não. Eu me desmesuro, pronta a crianceiras e desatinos. Minha alegria, assim tanta, só pode ser errada. Desculpe-me, Cristo, esplendoroso é o que sucede, não o que se espera. E eu, durante anos, tive vergonha da alegria. Estar-se contente ainda vá, que isso é passageiro, mas ser-se alegre é excessivo como um pecado mortalício. É de noite, falta-me apenas um quase para estar sozinha no quarto. Ou no rigor, o quarto está sozinho comigo. Nesta mesma cama, sonhei tantas vezes que o meu amor vinha pela rua. Eu escutava os seus passos, cheia de ânsia. E antes que ele chegasse, corria a fechar a porta. Fosse esse gesto de trancar a fechadura o meu fingido valimento. Eu fechava a porta para que depois o simples abrir dos olhos tivesse o brilho de um milagre. Para que ele mais uma vez casasse comigo. E o mundo se abrisse. Casa, cama, sonho. Durante anos, porém, os passos do meu marido ecoaram como a mais sombria ameaça. Eu queria fechar a porta, mas era por pânico. Meu homem chegava do bar, mais sequioso do que quando fora. Cumpria o fel de seu querer, me vergastava com socos e chutes.
No final, quem chorava era ele para que eu sentisse pena de suas mágoas. Eu era culpada por suas culpas. Com o tempo, já não me custavam as dores. Somos feitos assim, de espaçadas costelas, entremeadas de vãos e entrâncias para que o coração seja exposto e ferível. Venâncio estava na violência como quem não sai do seu idioma. Desculpa. Eu estava no pranto como quem sustenta a sua própria raiz, chorando sem direito a soluço, rindo sem acesso à gargalhada. O cão se habitua a comer sobras, como eu me habituei a restos de vida. A semana passada foi quando o rasgão se deu. Venâncio ficou furioso quando descobriu em estilhaços a emoldurada fotografia na nossa sala. Era um retrato antigo, parecia estar ali mesmo antes de haver parede. Nele figurava Venâncio, ainda magro e moço, posando na nossa varanda. Pelo olhar, se via que sempre fora dono e patrão. Sujo atrás, desfocada, esquecida, sem pertença nem presença. Ao ver a moldura quebrada e os vidros ainda espalhados pelo chão, Venâncio me golpeou com inusitada força. Pontapés cruzaram o escuro do quarto entre gritos meus. Na barriga não, na barriga não. Depois, quando ele amainou, interrompi-lhe o choro e me soaram serenas e doces palavras. Vê o sangue, Venâncio. Eu estava grávida. Grávida? Você? Com a idade dessas? Arrumei umas poucas roupas e fui, a pé, para o posto de socorro. Era manhã, fazia chuva e caía o sol. Algures por um aí, deveria fantasiar um arco-íris, mas eu estava cega para fantasias. Meu filho, esse primeiro que haveria de nascer, estava morto dentro de mim. As minhas mãos, ingênuas, ainda amparavam o ventre como se ele continuasse lá, enroscando o grão de futuro. No passeio público, privadamente tombei. Antes que beijasse o chão, já eu perdera as luzes e deixara de sentir a chuva no meu corpo. Desmaiada, me espreitaram os dentros. Gravidez não havia, mas uma vez era falsa esperança. Esse vazio de mim, essa poeira de fonte seca, o não poder da descendência a Venâncio. Isso doía mais que perder um filho. Eu estava mais estilhaçada que o retrato da sala. Quando despertei, me acreditei já morta, transferida para outro mundo. Morrer não me bastava. Nesse depois ainda Venâncio me castigaria. Eu necessitava um outro jamais. Adivinhei as minhas fúnebres cerimônias. Venâncio e mais uns tantos entre vizinhos e parentes. Se o meu homem me chorasse nessa ida, seria para melhor me esquecer. A lágrima leva a sofrência. A lágrima lava a sofrência. Os outros chamariam a isso de amor, saudade. Mas não era a viuvez que atormentaria Venâncio. Viúvo estava ele há muito. O que o podia atormentar era a feiura desta minha morte. Se de mim alguma vez se recordasse, seria para melhor me ausentar, mais desfocada que o retrato da sala. Venâncio não foi visitar-me ao hospital. O que eu fizera ao dirigir-me, por meu pé, ao hospital, foi uma ofensa sem perdão. Até ali eu fechara as minhas feridas no escuro íntimo do lar, que é onde a mulher deve cicatrizar. Mas, desta vez, eu ousara fazer de Cristo, exibir a cruz e a chaga pelas vistas alheias. Ao regressar a casa, faço contas às dores. Por certo, Venâncio me espera para me fazer pagar. Por isso, me demoro na varanda como se esperasse um sinal para entrar, e ali permaneço, calado, como fazem as mulheres que, de encontro ao tempo, rezam para nunca envelhecerem. Quando entro em casa, os estilhaços do retrato rebrilham no chão da sala. O fotografado olhar de Venâncio pousa sobre mim, assegurando os seus direitos de proprietário. Distraída, a minha mão recolhe um vidro. Na cama de casal, meu marido está enroscado, em fundo sono. Deito-me ao seu lado
e revejo a minha vida. Se errei, foi Deus que pecou em mim. Eu semeei, sim, mas para decepar. Se recolhi os grãos, foi para os deitar no moinho. Há quem chame isso de amor. Eu chamo a cruel dança do tempo. Nessa dança, quem bate o tambor é a mão da morte. Ok? Gente, tem alguns trechos que estão destacados em vermelho, tá bom? Porém, o que eu gostaria que vocês observassem é exatamente isso aqui, gente. A personagem, ordem cronológica, verbo, tipo de narrador, né, se está em primeira ou terceira pessoa, esses advérbios e locuções adverbiais para indicar tempo e espaço, as conjunções que foram utilizadas para dar sequenciação no enredo. Lembrem-se que a diferença de preposição para conjunção é simples, as preposições elas vão ligar palavras, enquanto que as conjunções ligarão sentenças, orações, tá bom? Desculpa, eu peço que vocês façam essa análise do texto do Minha Couto no caderno ou no documento digital, tá bom? Como uma das atividades para a aula de hoje, ok? Então, se formos pensar no narrador e no foco narrativo, a conjugação do verbo da primeira sentença já entrega isso pra gente. Eu estou, né? Estou tão feliz que nem rio. Deito-me com desleixo, bastando-me. Eu, tá aqui a resposta. Eu e eu, não falarei mais. Ok? Vejam aqui, cadê? Tadadã! Eu quero encontrar um exemplo de tempo e espaço. Cadê? A semana passada foi quando o rasgão se deu. Então, semana passada será uma locução adverbial de quê, gente? Semana passada, de tempo ou de lugar? É isso aí, gente. Parabéns. Vai ser uma locução adverbial de tempo, uma semana que se passou, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma de lugar para explicar, para mostrar para vocês. Algures por uma I, deveria fantasiar. Tá, algures não, porque tá muito formal. Desmaiada, me espreitaram, gravidez não havia, esse vazio em mim. Não, venância, está. Não sei. Alguma parte aqui, gente, vai falar do hospital. Aqui, ó. Quando entro em casa. Bom, aqui vai ser um advérbio de. Muito bem, meu. Pô, vocês são muito inteligentes. É um advérbio de espaço, de lugar, tá bom? Quando entro em casa. Ok? Apesar do quando também ser utilizado para tempo, mas aqui ela está especificando a locução, explicando essa locução com um lugar, né? No caso, a casa, tá bom? É um texto. Tem muita coisa que a gente poderia trabalhar dentro desse texto, porém eu preciso me conter a essas marcas linguísticas, a explicação da aula de hoje. A gente não pode ir além, na verdade poderíamos ir além se fôssemos analisar contexto sócio-histórico ideológico, né? Aquilo que eu falei da metáfora do iceberg. Tem muita coisa por trás das entrelinhas desse texto, especificamente do Minha Couto. Porém, vocês podem fazer uma reflexão. Os Olhos dos Mortos, será que esse título ele está de acordo com a temática, de acordo com o que o texto aborda, né? Os Olhos dos Mortos, quem são esses mortos e de quem são esses olhos, né? Não tem cenas explícitas de violência, mas a narradora ela relata, né, algumas situações extremamente desagradáveis, né? Ela grávida, apanhando, tendo que sair de casa, quase morrendo, perdendo o filho.
sendo acudida por estranhos na rua depois de cair desacordada de tanto apanhar. Ok? São temáticas bem sensíveis, bem delicadas de se tratar aqui na aula. Eu não vou fazer isso, mas serve de reflexão também, né, gente? É para isso que serve a literatura, bem feita. Então, continuando, o próximo texto que eu quero mostrar para vocês é essa imagem. Lição que aprendi. A vida é tão cheia de luz que olhar é demasiado e ver é pouco. É por isso que fecham os olhos aos mortos. E é o que faço ao meu marido. Ele fecha os olhos agora que seu sangue se espalha avermelhado aos lençóis. Ok? Não é a continuação do texto do Mia Couto, tá bom? É apenas um texto e uma pintura que talvez faça essa intertextualidade que dialogue com o texto que o Mia Couto, Os Olhos dos Mortos, nos trouxe. Ok? O segundo exemplo aí, a tragédia brasileira. Ok? A tragédia brasileira. Eu esqueci de falar, o texto do Mia Couto, ele também vai ser um conto, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse casal aí, né? Se eles vão continuar juntos, se a mulher saiu de casa, se ela vai ter filho ou não. Ok? O desfecho fica completamente em aberto. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Isso aqui deve ser um conto também, né? Eu acho que não é uma crônica, não. Vamos ler aí. Tragédia brasileira. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo o que ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo, podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso, mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moravam no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedro, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encanto, Rua Clep, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, a Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em descúbito dorsal, vestida de organde azul. Ok? Aqui a gente tem um pequeno texto, é um conto também, né? Esse conto tá por fim, por mais que esteja escrito por fim, a gente sabe o que aconteceu com a moça, porém a gente não sabe o que aconteceu com o rapaz, né? Com o Misael, que estava sendo... Ele foi ajudar a prostituta, ela traía o rapaz constantemente, ele comete esse ato trágico e a gente não sabe o que aconteceu com ele. O livro-texto de vocês fala o seguinte, gente. O conto apresenta personagens: Maria Elvira, Misael, moradores do Rio de Janeiro. O texto, após a sua apresentação inicial, apresenta uma complicação, que é o fato de Maria Elvira, assim que se vê boca bonita, né, tá com um dente na boca, arruma namorados. A história se desenrola a partir desses conflitos, dentro do espaço temporal de 3 anos que Misael mata sua esposa. Essa última ação constitui o clímax e também o desfecho, né? Aí a gente pensa naquela pirâmide do Gustav que eu mostrei para vocês. A história ela termina aqui. Esse conto especificamente ele vai terminar no clímax, né? Porque qual é a cena que chama a atenção aqui? É exatamente a cena em que ele mata a moça, né? O que pelo menos há o relato de que ele matou a moça. Tá bom? Vamos em frente aí.
Ah, tá. Tem esses negocinhos bonitinhos aqui, ó. Apresentação do texto. Depois vem a complicação dele, né? Que é a quebra da situação inicial, estabelecimento de um conflito. Lembrando que qual é o conflito? É ela ter ficado boca bonita e arranjar namorado. E aí depois vem o clímax e o desfecho. Tá bom? Isso é o início, meio e o fim. Aquele breve estudo do Aristóteles que o professor mencionou para vocês. A sequência tipológica narrativa em gêneros diversos, a notícia, um ladrão em alta voltagem. Aí a gente tem essa imagem. Provavelmente o rapaz ficou preso ou levou choque aí em algum lugar, né? Um ladrão em alta voltagem. Existem alguns jornais muito sensacionalistas, né? Apelativos, nem sensacionalistas, são apelativos, que são esses jornais de 25, 50. Eu não sei se tem aí na cidade de vocês, mas pelo menos aqui em Manaus tem uns jornais de 50, R$1, 50 centavos, R$1, que as manchetes, né, as notícias são nesse nível aí de linguagem, tá bom? Que é uma linguagem acessível, é uma linguagem popular, é uma linguagem cômica que chama a atenção da massa, que chama a atenção do povo e que o povo vai ler e vai entender, ok? Por isso que vende, senão não venderia. Outro texto, né, o mascate. Deixa eu ver se tem o mascate aqui. Não, isso aqui eu realmente coloquei só na nossa aula de hoje. O mascate. Tá, gente, vamos ler o mascate, né? Já que a gente está lendo tudo. O belíssimo Rodrigo Castro, o Cupim, passou 23 anos bestando na vida e acabou virando ladrão. O resultado dessa inércia toda foi que ele não estudou, faltou às aulas sobre condutores de eletricidade, sempre com a desculpa de algo mais importante, como jogar no videorama, e acabou morrendo ao tentar roubar fios elétricos. Ah tá, essa aqui é a notícia dessa manchete, então estávamos certos, né? O rapaz foi roubar e se prendeu nos fios. O bichinho foi... Olha só, o bichinho foi encontrado todo durinho ontem pela manhã em uma casa em construção na Rua Nova, na Vila Amazonas, na Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul. De acordo com a polícia, ele morreu eletrocutado ao executar uma ideia brilhante, que só poderia sair da cabeça de um gênio do crime: roubar fios elétricos sem ter certeza de que não havia corrente elétrica passando por eles. Enfim, gente, esse O Mascate é um dos jornais que eu falei para vocês, ele é da cidade. É um dos jornais que eu falei para vocês que custa 50 centavos ou R$1. Não lembro agora. Mas eu não vou ler essa notícia não, porque é ruim. Mas é só para vocês entenderem aí as sequências tipológicas do texto notícia. Peguem um texto desse jornal Mascate e comparem com um jornal A Crítica da Vida. Okay? Tem uma diferença muito grande de linguagem e até mesmo de qualidade das matérias. Tenho a impressão de que na crítica trabalham jornalistas de verdade, nesse lugar aqui não. Tá, parei. Tirinhas, eu já expliquei para vocês o que é tirinha, né? Não vou ficar relembrando, vamos apenas ler o que está no texto, observar a imagem primeiro. É um rapazinho que está olhando aparentemente para uma pessoa adulta, talvez seja o pai, não sei, vamos ver o que está escrito. Esta semana o Senhor deixou muito a desejar. Deixou o quarto desarrumado, as roupas todas jogadas no banheiro, esqueceu 3 vezes de escovar os dentes e não atendeu quando eu chamei. Não tem nada para me dizer? Abraço. Ok. Pensem aí, gente, o que está por trás dessa mensagem, tá bom? E deixem nos comentários. Piadas, erro de e-mail, ok? Vamos pular isso daqui. Obra de arte, tá bom, gente? A obra de arte, antes da fotografia, era bastante utilizada, né, para
para registrar principalmente a beleza dos grandes monarcas europeus, principalmente, né? Com o passar do tempo, as obras de arte, as pinturas, elas passaram a tentar retratar uma situação do cotidiano, ok? Tem vários pintores e vários artistas, principalmente franceses, bem famosos por tentarem enquadrar, né? Em inglês a palavra é frame. Eles tentaram enquadrar um determinado momento, uma determinada passagem de tempo. Monet um desses franceses que eu tô me referindo, tá bom? Rafael, tem um holandês aí que ele é referência nos estudos artísticos no que se refere à captação facial das pessoas, né? Inclusive tem uma escritora que eu gosto muito, estadunidense, a Nicole Krauss, ela cita bastante esse pintor holandês. Na verdade, olha só que engraçado, nos livros dela, tem um livro dela chamado Floresta Escura. A parte final do livro, o personagem está numa casa e o narrador da Nicole Krauss, o narrador da história, ele vai descrever essa obra de arte do holandês, que eu realmente não estou lembrando o nome agora, tá bom? Então ela faz meio que o caminho inverso, né? Ela vai descrevendo a obra de arte quando, na verdade, a obra de arte que deveria tentar retratar uma passagem da história dela, ok? Que é uma outra possibilidade de trabalho dentro dos estudos artísticos também, é tentar representar uma ficção dentro de outra ficção. Okay? Tem o rapaz não vive mais, ele era um italiano chamado Gustave Doré, que ele fazia representações de obras, né? Ele lia obras literárias, ele vislumbrava as cenas, ele fazia de forma magistral essas representações, ok? Então a obra de arte também é um tipo de texto que a gente pode trabalhar e que tem uma mensagem a ser passada aí, ok? Nessa imagem especificamente a gente tem pequenas análises aqui, né? Da infanta, que é a personagem central, tem o pintor, né? A infanta é essa mocinha, ela é a personagem principal porque ela está no centro da imagem, né? Então, assim, existe toda uma técnica para analisar obras de artes. Eu, particularmente, conheço muito pouco, eu conheço o básico para o meu entendimento, né? Não para dar aula de arte, ok? A gente tem o pintor aqui, tem tipo um vulto atrás, na verdade ele é o curioso, né? E tem um espelho, né? Bem aqui, ó. Ok. Isso é uma técnica, gente. É a técnica desse holandês, que eu não estou lembrando o nome, meu Deus do céu. Inclusive, eu acho que eu tenho um livro aqui, porque esse tipo de pintura, né, que traz tipo o reflexo do geral que está sendo mostrado, foi desenvolvida por esse cara. Agora eu não estou achando nenhum livro. Tá, enfim, não faz parte da aula, mas é bom agregar esse um pouco de cultura aí, né? Então, gente, a tipologia textual descritiva, né, a gente falou da narrativa, e dentro da narração é utilizado a descrição como recurso narrativo, e aí a descrição ela consiste em expor características, qualidades, propriedades de pessoas, lugares, objetos, ambientes ou ainda ações, tá bom? Existe esse livro aqui, gente, desse autor, não sei se vocês conseguem ver, chamado Estudos de Mulher, do Honoré de Balzac.
O Balzac, ele é um escritor francês, foi um escritor francês excelente, né? Na verdade, ele é um dos precursores dos estudos sobre mulheres no mundo, né? Na literatura principalmente. Porém, ele vem de uma escola, ele vem de um período literário onde discutia-se muito o papel do narrador na história, né, na narração. E ler o Balzac é muito difícil porque as descrições, e eu acho que às vezes a gente fica traumatizado com a literatura por causa disso, a gente pega um livro e não conhece esses detalhes. O Balzac ele vai ser muito cansativo porque ele se apega a pequenos detalhes e gasta páginas e páginas para descrever, por exemplo, a ponta da toalha de uma mesa. Né? Esse exemplo que eu estou falando é o que tem nesse livro que eu estou falando para vocês. Eu li, acho que mais ou menos 2 páginas e meias desse homem descrevendo a ponta da toalha de uma mesa, que eu já estava perdido. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está falando? Aí eu voltei à página e tá, sério que esse cara está descrevendo a ponta da toalha de uma mesa e gastou tudo isso de página? Mas enfim, é uma característica dele, né? Cada escritor, gente, vai ter a sua característica própria, o seu estilo próprio de escrita, né? E no caso do Balzac, ele usava e abusava da descrição. Tá bom? Porém, tem aquelas descrições que são mais resumidas, são mais sucintas e ajudam no melhor entendimento e na fluidez da leitura também. Continuando aí, segundo Cottbus-Marinello, a tipologia descritiva é construída de forma concreta e estática, sem progressão temporal. Ok? Isso daqui é bastante problemático, tá? Mas para o estilo de texto que vocês lerão e para o estilo de texto que vocês escreverão, sim, a descrição que vocês vão fazer é de um estudo específico, né? Quem vai levar esse estudo para frente posteriormente será um novo pesquisador, um novo autor. As sequências descritivas estão presentes em vários gêneros textuais, como romances, contos, novelas, quadrinhos, assim como textos instrucionais, científicos e didáticos. Aqui alguns recursos expressivos, eu já estou perto do fim, tá bom, gente? Pormenorização, dinamização, impressão, frases nominais ou orações que predominam verbos de estado, uso de metáforas, metonímias, hipérboles e outras figuras de linguagens, tais como onomatopeia, interjeição, que eu já havia comentado com vocês anteriormente. Ok? Tá, aqui mais um exemplo. Pretendo não ler para não ficar tão exaustivo. Ok, a tipologia textual argumentativa. Então, a tipologia textual argumentativa ela vai dissertar valendo-se de argumentação coerente e consistente para construir uma opinião de modo progressivo. Aí aqui vocês lembrem dos textos que vocês escreveram para o vestibular, né? Então ela tece explicações, apresenta justificativas, defende-se opiniões, porém não são opiniões subjetivas, né? Essas opiniões elas estão embasadas, de novo, fatos é uma palavra forte, né? Mas estão embasados em algum dado ou dados, né? Para você poder justificar e ter sempre um argumento a favor da argumentação que você está propondo, ok? Porque a gente não pode considerar dados como fatos, né? Dados eles estão aí para ser avaliados e reavaliados e sempre verificados, tá bom? Então, os gêneros da ordem do argumental utilizam-se da tipologia textual dissertativa como base para sua construção, como o artigo de opinião, o editorial, a carta argumentativa, a carta ao leitor, tá bom? Lembrem-se aqui, gente, o trabalho que vocês vão fazer será utilizando
a tipologia textual argumentativa para a escrita do gênero artigo científico, não artigo de opinião, ok? Marcas linguísticas da tipologia dissertativa, basicamente serão aqueles dois, a coesão e a coerência, que eu já expliquei na aula anterior, e utiliza-se, gente, verbo no presente do indicativo, ok? Aí a questão do pronome utilizado, se será eu ou nós, vai depender muito do acordo feito entre vocês e o orientador de pesquisas futuras que vocês forem fazer, no caso o TCC. Recomenda-se a utilização de nós, né? Mas já ouvi relatos de colegas que o orientador decidiu tirar o corpo fora e deixar apenas a voz de uma pessoa no texto. Okay? Isso aí é muito relativo e depende do acordo. Um exemplo, vocês podem estar lendo. Gente, isso tudo tem no livro texto de vocês. Vocês podem ler com calma. Ok? Eu quero já chegar aqui na atividade. Olha só. Então, essa atividade de aprendizagem vocês devem entregar hoje, né? No dia dessa aula, que será dia 26. É isso? Não lembro. Mas tá, é para entregar no que eu programar lá no Google Classroom. O que vocês vão ter que fazer? Aqueles 5... conceitue em gênero, a primeira questão. Conceitue gênero textual e tipologia, estabelecendo as principais diferenças entre eles. Okay? Aqui dá para vocês utilizarem o livro texto, fazer uma breve pesquisa na internet e responder essa questão. Escrevam assim entre 50 e 70 palavras para não ficar algo tão longo. A segunda questão, releia, eu coloquei 6, mas são 5. Releia os 5 textos usados como exemplificação de gêneros textuais no início da aula ou no início da unidade 2 e avalie-os conforme seu conteúdo temático, forma composicional, propósito e seu estilo de linguagem, relacionando-os por semelhança e diferença. Okay? Então vocês vão voltar naqueles textos, vocês vão pensar qual é o tema disso, né? Qual é a forma composicional, tem narrador, qual é a estrutura, aquela estrutura que eu falei para vocês. Qual é o propósito, qual é a intenção da escrita desse texto, né? Qual é o estilo de linguagem, formal, informal, mista, né? E aí vocês façam uma relação, qual daqueles textos eles são semelhantes, quais são as diferenças e justifiquem, né? Principalmente as diferenças. As semelhanças são fáceis de identificar. As diferenças elas devem ser justificadas. Ok? Então, galera, isso daqui que eu tinha para hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou entre em contato pelo nosso grupo de WhatsApp. Tenham todos aí uma boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.